Bom dia. O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que procede no âmbito dos regimes jurídicos de proteção às eventualidades de doença, maternidade, paternidade, adoção e morte, bem como do regime do apoio social de inserção, à aprovação do diploma que introduz um conjunto de alterações. O Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social far-vos-á depois uma apresentação detalhada do conteúdo deste diploma. Foi também aprovado no Conselho de Ministros hoje um diploma que regula o dever de informação e a emissão de parecer prévio da Agência para a Modernização Administrativa relativo à aquisição de bens e prestação de serviços no domínio das tecnologias de informação e de comunicação. Ainda no âmbito desta matéria, foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a discriminação do conjunto de sistemas que se consideram, por razões de interesse público fundamental, sistemas operacionais críticos que ficarão subordinados a uma análise diferenciada, neste caso por parte do Ministério das Finanças. O Conselho de Ministros aprovou um outro diploma que procede à revisão dos limites para a detenção do capital social dos operadores da Rede de Distribuição Nacional de Eletricidade e da Rede de Distribuição de Gás Natural. Trata-se de uma alteração legislativa que, como sabem, estava já prevista a quando da segunda fase de privatização da REN e que vem permitir exatamente, ao aumentar o limite para a detenção individual do capital social destes operadores, permitir a concretização dos contratos de privatização que, no processo de privatização da REN, foram adjudicados. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros com uma alteração ao regime geral do Código, do Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas. Trata-se, neste caso, de um diploma técnico que tem que ver com a transposição de diretivas comunitárias. No âmbito do PREMAC, foi hoje aprovado mais um diploma, neste caso a orgânica da Direção-Geral das Atividades Económicas, no âmbito do Ministério da Economia e do Emprego. Foram também aprovados hoje no Conselho de Ministros 3 acordos internacionais. Foram também aprovados no Conselho de Ministros 3 acordos internacionais. Parece que há algum problema de interferência. Bom, continuando, peço desculpa pela interrupção. Foram também aprovados no Conselho de Ministros hoje 3 acordos internacionais, um que tem que ver com o ponto final no Estatuto Jurídico da Eurofor, um tratado que existia entre a República Portuguesa, o Reino de Espanha, a República Italiana e a República Francesa, no sentido de uma força militar que agora, no âmbito da União Europeia, deixou de ter sentido. Uma outra resolução relativa a um acordo entre os Estados-membros da União Europeia sobre a proteção de informações classificadas. E, por último, uma resolução que tem que ver com emendas ao acordo constitutivo entre o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, no sentido de alargar o âmbito de atuação desta instituição ao Mediterrâneo Sul e Oriental. Como sabem, foi acordado no outono do ano passado, numa reunião entre os governadores desta instituição, o alargamento da área de intervenção deste Banco para a Reconstrução e Desenvolvimento aos países do sul do Mediterrâneo, por forma a permitir o apoio ao desenvolvimento das novas democracias que têm despontado nos países árabes desta zona do Mediterrâneo. Há ainda um quarto acordo, peço desculpa, aprovado no Conselho de Ministros, que tem que ver com um acordo sobre a proteção recíproca de investimentos entre Portugal e a Jordânia. Por último, dou então a palavra ao Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social para vos fazer a apresentação do diploma relativo às alterações no regime dos apoios sociais. Muito obrigado. O Governo já tinha anunciado que estava em estudo a preparação de uma revisão do regime de algumas prestações sociais. É muito importante que as prestações sociais sejam atribuídas de forma justa, com rigor e que se possa combater o abuso e a fraude que às vezes existem. Um euro mal gasto em prestações sociais é sempre um euro retirado a quem é mais fraco e a quem está mais desprotegido.
A alteração mais significativa que hoje o Conselho aprovou é relativa ao rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção, o RSI, atribui direitos, mas também deve atribuir deveres. E é por isso que propomos uma mudança no paradigma do RSI. O RSI só deve ser atribuído quando é assinado um contrato de inserção entre o Estado e os beneficiários, em que se prevejam, além dos direitos, os deveres também dos beneficiários desta prestação. Deveres que têm a ver com a saúde ou a escola dos filhos, deveres que têm a ver com a procura ativa de trabalho, deveres que têm a ver com a prestação de trabalho socialmente necessário ou de atividades úteis à comunidade. Ao contrário do que hoje acontece, o RSI só deve ser atribuído quando é estabelecido, quando é assinado este contrato de inserção. Também ao contrário do que hoje acontece, sendo a prestação do RSI uma prestação a um agregado familiar, o contrato deve incluir também obrigações, responsabilidades para todos os membros do agregado familiar. Com estas novas regras, cerca de 60 mil beneficiários do RSI que têm idade e capacidade ativa para o trabalho passarão a estar inscritos nos centros de emprego. Se o RSI deve servir para promover a inclusão social e a inclusão profissional, não faz sentido que estes beneficiários que têm idade e capacidade ativa para o trabalho não estejam inscritos nos respectivos centros de emprego, que é quem promove quer a inserção profissional, quer a formação profissional destes mesmos beneficiários. Uma segunda questão para nós também muito relevante é acentuar o caráter transitório do rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção serve para inserir as pessoas do ponto de vista social e do ponto de vista laboral. Eu chamo a vossa atenção para o facto que entre 2005 e 2011 o tempo médio de permanência no RSI passou de 15 meses para 32 meses, mais do que duplicando este mesmo tempo médio. Assim, o contrato de inserção passará a ter uma duração de 12 meses e, se no final deste prazo o beneficiário quiser continuar a oferir esta prestação, tem de apresentar um novo requerimento, tem de apresentar novamente os seus rendimentos e terá de fazer um novo contrato de inserção mais adequado à sua realidade. Mudamos ainda algumas condições de acesso a esta mesma prestação. Para se receber RSI, será necessário para os cidadãos nacionais ou comunitários residir em Portugal há pelo menos 1 ano e, no caso de cidadãos estrangeiros, há pelo menos 3 anos. Alteramos também a condição de recursos, reduzindo o valor dos depósitos bancários de 240 IAs, que é o que atualmente a lei prevê, cerca de 100 mil euros, para 60 IAS. Terceiro, passamos a incluir no património o valor dos bens móveis sujeitos a registro, nomeadamente os carros, e é muito importante também para nós destacar que vão ser desenvolvidos um conjunto de protocolos com autarquias locais, quer câmaras municipais, quer juntas de freguesia, com instituições sociais, para podermos fazer o desenvolvimento de um conjunto de atividades que são úteis às comunidades. Estas atividades promovem a integração social e laboral dos beneficiários, promovem o estabelecimento de hábitos de trabalho e, muito importante também, servem exatamente para ajudar, do ponto de vista muito direto, muitas comunidades que precisam de intervenções locais. Queremos, nesse sentido, replicar algumas boas experiências que já existem, que são úteis às comunidades e que também trabalham muito a inclusão social e laboral destes mesmos beneficiários. Permitam-me também falar um pouco de outras alterações a outras prestações. Por exemplo, neste diploma prevê-se o aumento do prazo para fazer a restituição das prestações sociais indevidamente atribuídas. O prazo atual de 36 meses passará para 120 meses, numa lógica de convergência com o que hoje já existe para, por exemplo, o pagamento de dívidas contributivas. Na proteção das eventualidades de morte, estabelecemos uma convergência entre o regime dos funcionários públicos e o regime dos privados. No subsídio de doença, o Governo avança com uma proposta que, no essencial, recupera o regime de 2004 e que estabelece uma diferenciação nas baixas conforme a sua duração. Até agora, o regime era semelhante nos primeiros 90 dias.
propomos, nesse sentido, a introdução de um novo regime até aos 30 dias, garantindo aqui que, efetivamente, não se recebe mais estando em situação de baixa do que se poderia receber estando a trabalhar. Neste primeiro regime, até aos 30 dias, propomos que a remuneração de referência passe a ser de 55% e que no restante, entre os 60 e os 90 dias, passe a ser de 60%. Nós verificamos que a maioria dos casos de abuso ou de fraude se verificam exatamente nas baixas de curta duração, nas baixas do primeiro escalão, e onde é muito difícil ao próprio Estado proceder a essa mesma fiscalização. Há, assim, uma maior diferenciação entre as baixas mais graves e as baixas menos graves e, assim, também garantimos maior rigor e maior justiça na atribuição destas mesmas prestações. Muito importante também é chamar a vossa atenção para a introdução da diferenciação de situações mais vulneráveis em que há uma majoração de 5%. É o caso dos trabalhadores com rendimentos iguais ou inferiores a 500 euros, é o caso dos trabalhadores que, estando ao oferir abono de família, tenham 3 ou mais filhos, ou o caso de trabalhadores com deficientes no seu agregado familiar. Ficamos então à vossa disposição para esclarecimentos que nos queiram colocar. Muito boa tarde. Eu gostaria de perguntar qual é o impacto destas medidas nas diversas categorias. Já sabemos que o RSI vai ter um impacto de 70 milhões. Qual vai ser o impacto nas restantes medidas? Como sabe, estas medidas não são medidas novas. O Governo já vinha a preparar estas medidas há algum tempo. Na altura da apresentação do Orçamento de Estado para 2012, dissemos claramente que a previsão do Orçamento de Estado de 2012 já contemplava estas medidas e, por isso mesmo, remeto para o próprio Orçamento de Estado, onde em cada uma destas categorias já estão inscritas o que é que o Governo prevê gastar ao longo deste ano e que já contempla a existência destas mesmas medidas. Ouvi-lo agora neste momento em que as novas medidas vão ser, tratadas individualmente, seria importante ter de viva voz o impacto das medidas? Eu posso lhe relembrar, porque dissemos também muito claramente no debate do Orçamento de Estado, que, por exemplo, se nós não tomássemos qualquer medida relativamente ao rendimento social de inserção, o gasto este ano seria superior em cerca de 70 milhões de euros. E, portanto, com medidas como estas que o Governo está a tomar, é possível reduzir, no caso do RSI, em cerca de 70 milhões de euros esta prestação. Deixe-me só chamar a sua atenção para um ponto que para nós é muito relevante e é muito importante. A atribuição com rigor das prestações sociais é fundamental para nós podermos também ter um conjunto de recursos financeiros, nomeadamente numa altura em que atravessamos uma crise económica que tem efeitos também do ponto de vista social e para podermos garantir a proteção de pessoas, de públicos mais desfavorecidos. Como sabe, no Orçamento de Estado para 2012, ao contrário, aliás, do que tinha acontecido no passado, o Governo avançou com o aumento das pensões mínimas, das pensões rurais e das pensões sociais. São cerca de 1 milhão de portugueses que, no ano anterior, com o Governo anterior, em 2012, tinham visto as suas pensões serem congeladas. Num cenário de dificuldade, num cenário de austeridade, é muito importante nós conseguirmos encontrar os recursos para protegermos esses públicos que são públicos muito fragilizados, essas pessoas que são pessoas muito fragilizadas. É exatamente também tomando um conjunto de medidas com coragem para atribuir com mais justiça social e com mais rigor prestações sociais que conseguimos encontrar recursos, por exemplo, para fazer também esse aumento das pensões mínimas, cujo valor do aumento também se estimou em 70 milhões de euros. Em relação ao subsídio de maternidade, por exemplo? Elas estão estimadas no próprio Orçamento de Estado e, portanto, não queria avançar mais. Estão segmentadas. Como sabe, o Orçamento de Estado prevê estas rubricas uma a uma. Estás em direto? Mas estás em direto? Boa tarde, Marta Rangel do Económico TV. Pelo que percebi, o Sr. Ministro disse que o rendimento social de inserção tem direitos e vai ter também deveres, por isso vai passar a ser assinado um contrato. Gostaria de perceber se algum destes deveres for quebrado, o que é que acontece? O beneficiário perde ou arrisca-se a perder o rendimento social de inserção? Sabe que muito obrigado pela sua questão, essa é a regra nas prestações sociais. As prestações sociais, nomeadamente as que implicam procura ativa de emprego, quando isso não acontece, os beneficiários perdem direito a esta mesma prestação. Gostava só de chamar a sua atenção para um ponto.
Para responder concretamente à sua questão, eu gostava de lhe chamar a atenção para um ponto, que é o seguinte. O rendimento social de inserção é uma prestação que é atribuída a um agregado familiar. O que nós queremos, a mudança de paradigma que nós agora propomos, é que essa atribuição só aconteça quando é assinado um contrato de inserção, e o Estado tem de fazer esse contrato de inserção em 60 dias, e nesse contrato de inserção, especificamente para aquele agregado familiar, haverá um conjunto de obrigações, um conjunto de deveres. Eu gostava de chamar a sua atenção para uma alteração que é muito significativa. Anteriormente, estas obrigações não cobriam o agregado familiar, e isso levou a que hoje cerca de 60 mil pessoas que têm idade e têm disponibilidade ativa para trabalhar não estejam inscritos nos centros de emprego e, portanto, nesse sentido, não tenham de fazer uma procura ativa de emprego ou, por exemplo, frequentar ações de formação profissional. O Governo assume de uma forma muito clara, e eu gostava de chamar a atenção desse ponto, que nos próximos meses acontecerá um acréscimo de inscritos nos centros de emprego, exatamente porque nos parece importante, numa lógica de inserção social, que se as pessoas estão a beneficiar do rendimento social de inserção, tenham também essas obrigações, tenham também esses deveres. E, portanto, nesse sentido, o que o Governo agora prevê é que as pessoas passem a estar inscritas nos centros de emprego e, estando inscritas nos centros de emprego, tenham obrigatoriamente de aceitar trabalho, tenham obrigatoriamente de aceitar ações de formação profissional. Se não aceitarem trabalho, se não aceitarem ações de formação profissional, perdem o direito à prestação. Estamos em direto agora para a SIC. Até que ponto é que o sistema de pensões está em risco, e isso pode ver-se também no orçamento retificativo, e de que forma é que isso levou ou motivou o congelamento das reformas antecipadas? Tomarmos medidas como estas ou outras que o Governo tomou serve exatamente para salvaguardar a sustentabilidade da segurança social. Sabe, este Governo está empenhado em tomar medidas, não é para as próximas eleições, é para as próximas gerações. E, portanto, medidas como estas e outras servem exatamente para salvaguardar essa sustentabilidade. Pensões, é isso, Sr. Ministro? Há uma mudança forte no paradigma do que é o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção atribui direitos, mas também tem de atribuir deveres. E é exatamente por isso que o Governo propõe que o rendimento social de inserção só passe a ser atribuído a partir do momento em que há a assinatura de um contrato entre os beneficiários e o Estado, contrato esse que tem de ter um conjunto de deveres relativos, por exemplo, à educação e à escola, à educação e à saúde dos filhos, relativos, por exemplo, à procura ativa de trabalho, ou relativo, por exemplo, à necessidade de prestar atividades que sejam úteis à comunidade. Eu gostava de chamar a vossa atenção que este contrato, uma vez que o rendimento social de inserção é uma prestação para toda a família, também deve ter um conjunto de obrigações para toda a família. Neste momento, nós conseguimos verificar que há cerca de 60 mil beneficiários do rendimento social de inserção que, tendo idade e capacidade ativa para o trabalho, não estão inscritos nos centros de emprego e que, nesse sentido, não são chamados para ações de formação profissional ou não lhes são oferecidos postos de trabalho. Isso nós entendemos que é um erro, até porque não permite a inserção social destas mesmas pessoas. Com as regras que hoje foram aprovadas, isso mudará e estas pessoas passarão a ser sujeitos de ações de formação profissional e de procura ativa de emprego. Esse ponto para nós é um ponto muito importante para moralizar a prestação e para garantir verdadeiramente uma inserção social destas mesmas pessoas. Não se avançou também para o congelamento das reformas antecipadas na função pública? Essa matéria é uma matéria sobre a qual já foram prestados esclarecimentos, não é uma matéria que tenha sido discutida hoje em Conselho de Ministros e, portanto, nem sequer é uma matéria que tenha diretamente a ver com a segurança social. Esclarecer sobre esse assunto. Não é uma matéria que tenha sido hoje discutida e, o mais importante, como sabe, sobre essa matéria, eu próprio já tive a oportunidade de falar e, portanto, remeto para essas declarações. Incluíam uma salvaguarda para os salários até aos 500 euros, isentando-os de cortes nos subsídios de doença, nestes cortes que estão agora previstos. Mantém-se essa proposta ou, ao contrário do que os parceiros sociais disseram, que tinham esperança que esse plafond poderia ser aumentado talvez até aos 750 euros de salário? Nós mantemos essa proposta, garantindo sempre que depois há uma atualização deste valor. É para nós importante, nesse sentido, salvaguardar sempre situações que são situações mais difíceis e, portanto, nesse sentido, mantemos esse valor, assegurando sempre a sua atualização ao nível também que vão sendo atualizadas as prestações e o indexando dos apoios sociais.
Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostaria de saber quando é que estas medidas entram em vigor, se está previsto que entrem todas simultaneamente e quando é que o Governo prevê que isso aconteça, e depois gostava de saber quais são as alterações que se vão aplicar aos atuais beneficiários e quais as alterações que se vão aplicar apenas a futuros beneficiários das prestações sociais. Para responder à sua questão, o diploma prevê uma entrada em vigor no mês a seguir à sua publicação. Como sabe, a regra nas prestações sociais é que, em princípio, as normas vigoram para o futuro, portanto, quem recebe hoje um conjunto de prestações mantém essas mesmas prestações. Chamo, no entanto, a sua atenção, por exemplo, no caso do rendimento social de inserção, que é uma prestação que implicará sempre essa mesma renovação, que possa haver aqui um efeito das pessoas terem de vir declarar aqui os seus novos rendimentos e, portanto, que haja uma reapreciação desses mesmos casos. Mas, como é óbvio, o impacto disto é sempre um impacto para o futuro. Lopes, do Público. Quando fala nos beneficiários do RSI que já estão a receber, essa reapreciação será feita quando o subsídio terminar, ou há uma data estipulada para essa reapreciação para toda a gente? E a segunda pergunta é se poderia explicar melhor quais é que são as alterações nos regimes jurídicos de proteção da maternidade e paternidade. Muito obrigado. Sabe que, relativamente ao RSI, introduzindo aqui uma nova condição de recursos, introduzindo aqui uma nova condição para aceder à prestação, terá de ser feito neste momento o recálculo das prestações, exatamente para saber se as pessoas estão ou não a preencher essas novas condições de recurso e, portanto, esse recálculo terá de acontecer agora e aplicar-se-á para o futuro a estes mesmos beneficiários. Relativamente à outra questão que me coloca sobre os subsídios de parentalidade, o que o Governo faz é, seguindo uma recomendação, ou melhor, seguindo duas recomendações do Sr. Provedor de Justiça, introduzir duas correções pontuais nesse regime. A primeira é uma correção que visa garantir que nenhuma mulher trabalhadora grávida que perca o seu posto de trabalho antes de estar a receber esta prestação, deixe de receber o subsídio de maternidade. Como sabe, isso hoje é um erro da lei. A lei hoje não prevê que, se alguém perder o seu posto de trabalho, se uma mulher trabalhadora perder o seu posto de trabalho, possa receber subsídio de maternidade. Corrigimos isso nesse sentido. A outra correção que fazemos, não tocando na taxa de substituição, no valor do subsídio de maternidade, é só que garantir que, efetivamente, independentemente da altura do ano em que o subsídio é requerido, que ele corresponde a 100% a remuneração bruta de quem requer esta prestação. Era também uma questão que tinha sido levantada pelo Sr. Provedor de Justiça e que nós aproveitamos agora para poder corrigir. Bloomberg News, esta pergunta seria para o Sr. Secretário de Estado, Marcos Guedes, e peço desculpa por mudar o tema, mas há 2 meses eu perguntei-lhe como é que estava a andar o processo de privatização da TAP, disse que o Governo estava a trabalhar agora nesse dossiê. Já houve manifestações de interesse por parte da dona da British Airways, a IAG, e queria-lhe perguntar qual era o ponto de situação da privatização, se tem de facto recebido propostas e se recebeu uma proposta da IAG ou outras propostas de outros interessados na TAP. Eu agradeço a sua pergunta, mas lamento ter de não conseguir satisfazer a sua curiosidade, por uma razão muito simples, que eu também já aqui referi várias vezes. Os processos de privatização não correm no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros só é chamado a pronunciar-se na parte final do processo, depois de todas as fases do processo que são definidas por lei e que têm os seus responsáveis, as equipas técnicas da apreciação, os pareceres que é preciso recolher, e só na fase final, quando existem propostas concretas para uma adjudicação, é que o assunto é trazido ao Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros só toma contacto com os processos de privatização nessa fase. Antes disso, os processos correm de acordo com as regras estabelecidas na lei e o Conselho de Ministros não só não acompanha esses processos, como não intervém em nenhuma das fases prévias do processo. A TAP, de facto, ainda não chegou à fase de vir a Conselho de Ministros e, portanto, eu não consigo, percebo as questões que está a colocar, mas não lhe consigo dar respostas. Da TV Record. Falou há pouco no contrato de obrigações, no contrato assinado também com os beneficiários do RSI. Que obrigações é que vão estar inscritas nesse contrato? Quais serão as obrigações desses beneficiários? Obrigações relativamente à educação dos filhos.
garantir efetivamente que agregados familiares que têm filhos em idade escolar garantem que há uma frequência efetiva por parte dessas crianças do sistema de ensino. Obrigações relativamente à saúde dos mesmos filhos, nomeadamente em matérias que têm a ver, por exemplo, com o Plano Nacional de Vacinação. Obrigações relativamente à procura ativa de trabalho. É muito importante nós percebemos que o rendimento social de inserção deve servir para inserir socialmente, para conseguir desenhar um conjunto de projetos de inclusão social. É exatamente por isso que para nós é tão importante, mesmo que isso tenha como reflexo uma subida, eu chamava a vossa atenção para isso, mesmo que isto tenha como reflexo uma subida dos números dos desempregados inscritos nos centros de emprego, é muito importante para nós garantir que beneficiários do rendimento social de inserção, que têm idade e capacidade ativa para o trabalho, estão inscritos nos centros de emprego e, nesse sentido, frequentam ações de formação profissional, nesse sentido, têm acesso a um conjunto de ofertas de trabalho. Obrigações que podem ter a ver com o desempenho de tarefas que sejam úteis às comunidades. Vamos agora estabelecer um conjunto de protocolos, quer com câmaras municipais, quer com juntas de freguesia, quer com instituições sociais, para podermos desempenhar um conjunto de ações que têm uma importância para as comunidades, que são socialmente úteis a essas mesmas comunidades e cujos beneficiários do RSI que tenham capacidade ativa para o trabalho possam desempenhar. No caso do cumprimento de pena efetiva de prisão, há uma cessação desta mesma prestação. No caso de prisões preventivas, propomos uma suspensão da prestação. Sr. Ministro, Agostinho Leite, Agência Lusa, dizia recálculo para todos os atuais beneficiários do RSI. O que a pergunta é se, consequentemente, haverá também um novo contrato para todos os atuais beneficiários do RSI, ou seja, se o recálculo pressupõe também novo contrato, assinatura de novo contrato. O recálculo acontece a partir do momento em que há uma alteração na própria condição de recursos. Se a condição de recursos passa a ter uma nova configuração, temos de aplicar essa nova configuração a todos estes beneficiários. E, portanto, nesse sentido é o que vai acontecer imediatamente, a partir do momento em que o diploma entre em vigor. A assinatura de novos contratos de inserção, nós prevemos que possa acontecer mais ao longo do tempo, nomeadamente na altura em que há uma substituição ou em que há uma nova entrada no sistema, em que alguém requer. Para nós é muito importante garantir exatamente isso e é por isso que o prazo para se assinar, para se estabelecer esse contrato de inserção, passa a ser um prazo de 60 dias, que passa a ser obrigatório para o Estado, mas para nós é muito importante garantir, de facto, isto que é uma mudança de paradigma no RSI, em que a prestação só é atribuída quando as pessoas assinam este contrato de inserção e se comprometem também com o cumprimento deste mesmo contrato de inserção. Esclarecido, ou seja, a partir do momento em que há uma alteração no valor da pensão, o beneficiário é chamado para essa correção e se essa alteração implica automaticamente uma assinatura de um contrato de inserção. Como lhes tentei explicar, há uma diferença entre um recálculo do que é uma condição de recursos e o estabelecimento de um contrato de inserção que tem um prazo legal de 60 dias. Eu tinha mais uma questão a colocar. Eu gostaria de saber se hoje foi discutido em Conselho de Ministros o documento de estratégia orçamental e quando é que se prevê que venha a ser aprovado em Conselho de Ministros. O documento de estratégia orçamental, não, mas só um esclarecimento. Está-me a perguntar o documento de estratégia orçamental ou ao DEL? Não. Como sabe, eu pensei que, como sabe, até ao final do mês de abril o Governo tem que apresentar o quadro plurianual de execução orçamental para os anos, nomeadamente 2013, 2014 e 2015. Também esse assunto ainda não foi hoje discutido em Conselho de Ministros, embora tenha sido abordado, porque os trabalhos têm vindo a decorrer a um nível mais baixo antes do Conselho de Ministros, com o envolvimento de todos os Ministérios para a apresentação em tempo útil, e é uma matéria que o Governo aprovará antes do final do mês de abril. O Conselho de Ministros aprovará esse quadro plurianual antes do final do mês de abril. Relativamente a alterações ao DEL, não, embora o documento de estratégia orçamental, penso eu, que está isso íncito na sua pergunta, indiretamente também tem que ver com esta matéria, com o quadro plurianual de execução orçamental. Portanto, isso é matéria que será abordada no Conselho de Ministros antes do final deste mês. Ficou, de resto, já traçado um calendário dentro do Governo para que isso seja aprovado obrigatoriamente antes do final do mês. Os trabalhos têm vindo a decorrer entre o Ministério das Finanças e todos os Ministérios do Governo. Eu queria só perceber, sabe quantos presos a cumprir pena de prisão efetiva é que neste momento são beneficiários do RSI?
Perguntas que sejam de maior pormenor, números que sejam de maior pormenor, terei o maior prazer em fazer hoje, durante a tarde, fazer-vos chegar. Eu, de qualquer maneira, a propósito desta questão dos reclusos e com a autorização do Sr. Ministro, queria esclarecer apenas para que não ficasse eventualmente qualquer dúvida, a cessação ou a suspensão do rendimento social de inserção aos reclusos não prejudica necessariamente o respectivo agregado familiar, porque em alguns casos os reclusos podem ter famílias, podem ter um agregado familiar a seu cargo e obviamente que a cessação ou a suspensão daquele titular não pode prejudicar o agregado, nomeadamente quando haja crianças ou outros dependentes a cargo. E, portanto, essa assistência social fica garantida à mesma. O que desaparece, de facto, é a titularidade por parte daquele indivíduo que, por estar preso, deixa de ser titular do rendimento social de inserção. Gostava de perguntar se, tendo em conta que a Segurança Social atravessa uma crise de sustentabilidade para a qual estas medidas dificilmente serão suficientes, se o Governo admite o aumento da idade da reforma. Como sabe, essa matéria não foi discutida hoje no Conselho de Ministros. O que eu lhe disse há pouco foi o seguinte: esta medida e outras medidas visam exatamente garantir a sustentabilidade da segurança social. E é nisso mesmo que nós estamos a trabalhar. O Governo antecipa exatamente os cenários, não reage a esses mesmos cenários. Estas medidas são medidas exatamente para salvaguardar sustentabilidade no longo prazo da segurança social. Nós não estamos a governar a pensar nas próximas eleições, estamos a governar a pensar nas próximas gerações e é exatamente por isso que medidas como estas e outras servem exatamente para salvaguardar a sustentabilidade da segurança social. Estou a pensar no longo prazo. Foi por isso mesmo que eu já lhe respondi. Não, então a pergunta seria outra, desculpe-me. Se prevê no curto prazo medidas adicionais para salvaguardar a sustentabilidade da segurança social? Sabe que estas medidas o Governo já tinha, aliás, dito isso até no próprio debate do Orçamento de Estado de 2012, eram medidas que estavam em preparação, não são nesse sentido medidas adicionais. É exatamente por isso que estas medidas servem também para cumprir o Orçamento de Estado deste ano, porque já havia aqui uma previsão dos impactos que poderíamos ter e, portanto, nesse sentido, nós estudámos as matérias e agora apresentamos um diploma de forma global. Já lhe disse claramente que estas não são medidas adicionais, porque são medidas que nós já vínhamos a prever e já vínhamos a trabalhar e que servem exatamente para também cumprir o Orçamento de Estado deste ano e dos próximos. Não se prevê medidas adicionais? Esta é a pergunta. Se não há mais questões, agradeço a vossa presença.